Bom dia, com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Agora exatamente é 6h15 da manhã, mas estou gravando para você e você vai acompanhar esse vídeo às 8 horas em ponto. Nós vamos ler Marcos capítulo 13, versículos de 1 a 4. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vestes grandes edifícios, aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir. Quando olhamos para esse texto, irmãos, eu creio que você, né, nós podemos e ficamos muito satisfeitos quando somos avisados com antecedência sobre algo que pode acontecer. Por exemplo, quando estamos dirigindo numa estrada, é prudente que motoristas avisem outros sobre acidentes, sobre acontecimentos na rodovia e outros fatores que venham a evitar uma possível tragédia ainda maior. Então, muito mais sério que qualquer aviso sobre os acontecimentos da vida comum é o aviso ou o conjunto de avisos que Jesus traz aos discípulos e também aos nossos corações, registrado aqui pelo evangelista Marcos no capítulo 13. E esse é um capítulo, todo o capítulo 13, que é objeto da leitura diária, do estudo no próximo domingo da Escola Bíblica Dominical, será objeto da nossa devocional, todo esse capítulo 13. É um capítulo que, por causa do seu conteúdo, ele pode trazer tanto dúvidas sérias de interpretação, como também considerações erradas sobre o que Jesus falou. Quantas vezes há aquilo que podemos chamar a pesca de versículos únicos? Vai lá e pega um versículo, são tirados de todo o conjunto dos versos, né? E a interpretação trará mais confusão do que esclarecimento. Então, pois bem, a nossa tarefa nessa semana é estar com ouvidos atentos, com os corações quebrantados e também total dependência do Espírito do Senhor, para então compreendermos, entendermos espiritualmente o que Ele quer ensinar aos nossos corações neste texto que podemos chamar de complexo. Para isso, nós precisamos, e eu digo isso, né, começando pela minha vida, nós precisamos nos desarmar de quaisquer pressupostos e olhar para o texto pensando que Jesus ele está realmente respondendo a uma pergunta dos três discípulos mais próximos. Nós não sabemos qual é que pergunta, se é Pedro, Tiago e João, mas é que com essa resposta, né, Jesus está preparando esses discípulos para o que enfrentariam diante da sua caminhada da vida cristã. No início aqui, alguém lhe fala, olha que difícil, não sabemos quem é. Mas depois os três perguntam a ele, né? Isso é muito importante, irmãos, para a nossa vida também. Por quê? Para o nosso desenvolvimento espiritual, o enfrentamento dos tempos que ainda estão por vir em nossa caminhada. Por isso são o quê? São preciosos ensinos. Dentro então de sua resposta, Jesus usa por várias vezes algumas expressões que devemos notar para compreender com mais exatidão essa resposta. Se você olhar o versículo 5, Jesus diz, cuidado. Versículo 9, Jesus diz, mas tende cuidado. Versículo 23, tende cuidado. Versículo 33, tende cuidado. Ou seja, todas essas expressões são anunciadas por Jesus através de um verbo, de uma expressão, cujo significado é que você enxerga fisicamente, localiza geograficamente as coisas, aquilo que você está vendo, mas tem também discernimento espiritual, está totalmente atento para o que tudo isso significa. Então, os discípulos estavam admirados e vislumbrados com as pedras, com os alicerces, com os fundamentos e a construção do templo. Esse templo ele foi, digamos assim, construído, reformado por Herodes, né, pelo rei Herodes, aproximadamente no ano 20 anos antes do nascimento de Jesus. Então era algo magnífico.
Mas Jesus adverte que aquilo que eles estavam vendo naquele dia, que era magnífico, tudo seria dissolvido, tudo seria destruído, tudo seria subvertido, derrubado. É esse o significado aqui de que aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja o que derrubado. Nós podemos entender que tragédia real e que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E provavelmente, talvez dois desses homens aqui tenham visto. Pedro e João talvez tenham visto. Talvez André também, né, que está aqui, tenham visto que aquilo que aconteceu na destruição do templo. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. Eu e você, igual aos discípulos aqui, eu disse três, né, mas são quatro: Pedro, Tiago, João e André. Temos muitas perguntas ao Senhor diante da vida que nós temos. Hoje, segunda-feira, dia 6 de junho, temos aí tantas coisas pela frente, a pandemia que perde força, agora começam contaminações de novo, pessoas próximas a nós, tanta luta, né? Existem tantas maravilhas que consideramos nessa história também, talvez na nossa existência, talvez na nossa família, a nossa religiosidade sincera, talvez a nossa denominação, nós gostamos tanto da obra missionária, as nossas profissões, realizações pessoais, enfim, tantas conquistas e empreendimentos que desfrutamos ou realizamos. E como um dos discípulos que disse assim: mestre, olha que pedras, que edifícios, ficamos admirados, não é? Com tantas coisas. O que Jesus ensinou aos discípulos? O que Jesus ensina para nós também? É que nada pode encher nossos olhos, nos iludir, mas devemos estar sempre preparados, atentos ao que virá acontecer. Reações que devemos ter, mesmo diante de realizações materiais, nós sabemos que o quê? Que realizações materiais são inúteis, são finitas em si mesmas. Grandes empreendimentos da vida podem ser até belos, exuberantes, talvez até traduzam grande dignidade, né? Comoção muito grande, mas estão fadados à destruição. Como as pedras, Jesus disse aqui: vê esses grandes edifícios, aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como as pedras não ficarão sobre elas mesmas. Então, né, o que acontecerá com tudo isso que experimentamos? Talvez a pergunta que faríamos a Jesus hoje. Meus irmãos, o que devemos aprender com todo o nosso coração? Nós devemos aprender que os avisos de Jesus Cristo para as nossas vidas devem ser guardados com profundidade em nossos corações, pois a certeza da salvação que nós já temos, ela é eterna. Existe também a presença do Senhor em todos os momentos da vida, bons ou ruins. Lá em João 16:33, Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E os desafios que nós enfrentaremos são desconhecidos. Agora, vocês vão ver esse vídeo como uma transmissão programada para 8 da manhã, mas agora são 6h23. Eu não sei o que enfrentamos hoje. Hoje eu vou fazer um exame de sangue, preciso estar marcado lá às 7 horas no posto de saúde, então tenho que estar lá. Por isso que não dá para fazer no horário certo a transmissão ao vivo. Eu não sei o que vai acontecer depois. Temos nossos planos, como você tem, mas tudo o que acontece é permitido por Deus na nossa caminhada, na história da salvação que temos com Jesus. Por isso que, da mesma forma que Jesus respondeu à pergunta daqueles homens, preparando-os para o que viria, Ele responde às nossas vidas e nos prepara. Qual deve ser a minha oração? Qual deve ser a sua oração nessa manhã? Deve ser: Senhor, prepara a minha vida como servo, para que eu viva sempre para a sua glória. Deve ser a minha e a sua oração. Eu convido você a orarmos nesse momento, colocarmos nossa vida diante de Deus, nosso coração diante do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigado pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque a misericórdia do Senhor realmente nos alcança, sua compaixão. Obrigado pelo texto bíblico que nós acabamos de ler e nele meditamos. O Senhor nos mostra, que o Senhor nos avisa para nos preparar para o dia a dia. O Senhor preparou os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, para tudo que
presenciariam, para o ministério que teriam, para as lutas, para as dificuldades, e assim o Senhor nos prepara. E nessa manhã de segunda-feira, que estejamos preparados para esse dia e para o continuar da vida, para a glória do seu nome. Ó Pai, cuida das nossas famílias, das nossas igrejas. Ó Pai, precisamos tanto do Senhor, dependemos da sua graça. Ó Pai, cuida de nós espiritualmente, nos aviva, ó Pai. Muda o que está errado. Ó Pai, dá cada vez mais entendimento de como precisamos do Senhor, de como precisamos colocar nossa vida diante do Senhor, de como precisamos ser testemunhas do Senhor no nosso dia a dia. Abençoa tudo que temos que realizar. Abençoa a nossa saúde, ó Pai, todos que estão enfermos, estão sendo cuidados. Agradecemos pela melhora, ó Pai, de alguns, mas pedimos que o Senhor continue cuidando. Ó Deus, pois dependemos do Senhor. Cuida do irmão Hélio, da irmã Anitta, da irmã Julieta, sua esposa, ó Pai. Cuida da irmã Angelita também. Ó Deus, cuida da Marli, da sua família. Recupera-os, ó Pai, do Gildo, da sua família. Cuida deles também, que eles sejam recuperados da Covid também. Cuida, Deus, da irmã Estelinha, do pastor Edson Gama, da Mariana Prose. Ó Deus, também lembramos dos netinhos da irmã Dorothy, do Benjamin. Ó Deus, daqueles pedidos que a irmã Thelma colocou também, de outros que precisam do Senhor. Ó Pai, temos a agradecer, mas pedir que o Senhor esteja agindo, ó Pai, sobrenaturalmente, da forma que só o Senhor pode agir, ó Pai. Consola os enlutados, ó Pai. Reforça, reanima-os, ó Pai, para continuarem a viver, ó Pai, e a fazer aquilo que é para a sua glória. Cuida, ó Pai, das nossas igrejas, dos pastores, dos nossos líderes espirituais, dos missionários que estão nos campos, ó Pai. Cuida, porque em tudo depende do Senhor. Abençoa a nossa nação, presidente da República, senadores, deputados, ó Deus, a justiça, ó Deus, abençoe todos os demais, ó Pai, órgãos, ó Pai, que seja para a sua glória, para o seu louvor, que entendam que estou lá porque o Senhor os colocou lá. Ó Pai, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do mundo, lá na Ucrânia, a guerra, ó Deus, e tantos outros conflitos que estão acontecendo nesse tempo, que o Senhor tenha misericórdia. Também esteja cuidando lá daqueles que ainda sofrem com as consequências daquela tragédia no Nordeste e em outros lugares também, ó Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia e abençoa, porque dependemos do Senhor. Cuide do nosso dia, é a nossa oração que fazemos, que pedimos, e eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um nesse momento que está participando dessa transmissão ao vivo. O Senhor guarde e abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Depois você não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com outros essa mensagem da palavra de Deus que foi transmitida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.